Assim arrancou a imagem de gesso das mãos da escrava e a jogou no lamaçal com um sorriso de desprezo. Mas o erro dela foi não perceber que o peso daquele santo velho era maior do que o normal. O que ninguém sabia era que dentro do gesso estava a prova física que levaria a patroa direto para o tribunal. O segredo guardado por anos está prestes a ser esmagado e a vida de quem sabe a verdade corre perigo imediato. No fim desta história, você vai ver como um objeto descartado como lixo destruiu o império de uma mulher cruel. Repara bem no cenário. O sol de meio-dia na fazenda das Aroeiras não perdoa ninguém. O ar é pesado, cheira a terra molhada e ao sabão de cinzas que Epifânia usa desde o raiar do dia. Ela tem 48 anos, mas as mãos deformadas pela água e pelo esforço parecem ter o dobro da idade. Epifânia é o tipo de mulher que aprendeu a ser invisível. Ela não fala, ela não reclama, ela apenas observa. E o que ela viu naquela fazenda ao longo de décadas daria para encher 10 cemitérios. Dona Lucrécia, a viúva do falecido coronel, caminha pela varanda de pedra com a elegância de quem nunca precisou fazer força na vida. Ela veste preto, um luto eterno que esconde uma alma muito mais escura que o tecido do vestido. Lucrécia se orgulha de ser a santa da região, a mulher que mantém a ordem e a moral após a morte súbita do marido. Mas a verdade é que o poder dela foi erguido sobre um chão de mentiras e sangue seco. 5 anos atrás, o coronel morreu. O diagnóstico oficial, espalhado por todos os cantos da vila, foi um ataque do coração durante o sono. Uma morte limpa, diziam. Uma morte tranquila para um homem de posses. Mas Epifânia estava lá. Naquela noite ela não estava dormindo. Ela estava na lavanderia, terminando um serviço atrasado, quando ouviu os abafados sons de luta vindos do casarão. O barulho de móveis sendo arrastados, o som de algo quebrando e, por fim, o silêncio mais terrível de todos. O problema é que o coronel não era um homem amado, mas era um homem justo com os seus. Ele tinha assinado a carta de alforria de Epifânia. O documento estava guardado na gaveta de mogno do escritório, pronto para ser entregue na manhã seguinte. Mas, assim que o corpo dele esfriou, Lucrécia fez questão de queimar o papel na frente da lavadeira. Com um olhar gélido, ela disse que o documento nunca existiu, que Epifânia era propriedade da fazenda e assim permaneceria até o dia de sua morte. Foi ali que a injustiça criou raízes. Lucrécia não apenas roubou a liberdade de Epifânia, ela a escravizou ilegalmente por mais 5 anos, sob o chicote moral e físico do feitor Saturnino. Saturnino é um homem bruto, de pescoço largo e mãos que parecem tenazes de ferro. Ele é o braço direito da Sinhá, o homem que faz o serviço sujo para manter o medo pairando sobre os canaviais. Mas o que Lucrécia e Saturnino não imaginavam é que, na confusão daquela noite de crime, algo se perdeu, algo que Epifânia encontrou. Enquanto limpava o escritório, antes mesmo de Saturnino chegar para arrumar a cena do infarto, Epifânia viu o que estava debaixo da mesa. O anel de sinete de ouro do coronel, com o brasão do leão, estava caído. Mas ele não estava apenas caído, ele estava manchado. Uma marca escura, espessa e pegajosa de sangue envolvia o ouro. O anel tinha sido arrancado do dedo do feitor durante a luta desesperada do coronel pela vida, e junto dele, escondido entre as dobras de um tapete, havia um pequeno frasco de vidro, vazio, com um cheiro amargo de arsênico. Epifânia sabia que se entregasse aquilo a qualquer autoridade local, acabaria morta antes de chegar à estrada. A polícia, os juízes e os fazendeiros da região comiam todos na mesma mesa que Lucrécia. Então, ela fez a única coisa que uma mulher sem voz poderia fazer. Ela pegou uma imagem velha de Santo Antônio, um gesso oco e já descascado que ficava num altar humilde na senzala, e abriu um pequeno orifício na base. Lá dentro, ela depositou o anel de sangue e o frasco de veneno. Selou com cera de abelha e terra. Desde aquele dia, o santo se tornou a sombra de Epifânia. Ela o levava para a lavanderia, colocava-o sobre um banco de madeira e conversava com ele em silêncio. Para os outros, era apenas a devoção de uma mulher sofrida. Para Lucrécia, era uma irritação constante. A Sinhá odiava ver aquela imagem velha, feia e suja, circulando pela casa grande,
quando Epifânia entrava para buscar as roupas. Mas o tempo das mentiras está chegando ao fim. Um advogado vindo da capital, o Dr. Belisário, começou a fazer perguntas na vila. Há rumores de que a herança do coronel tem furos, de que o sobrinho legítimo, que vive no Rio de Janeiro, está contestando a posse total das terras por Lucrécia. Belisário é um homem de olhar técnico, frio, que não se dobra aos jantares luxuosos da Sinhá. Ele quer auditar as contas. Ele quer ver os documentos. E a presença dele deixou Lucrécia em pânico. O pânico nela se transforma em crueldade. Naquela manhã, a Sinhá decidiu fazer uma limpeza no casarão. Ela queria apagar qualquer vestígio do passado, qualquer coisa que parecesse velha ou fora do lugar antes da próxima visita do advogado. E o primeiro alvo foi a imagem de Santo Antônio que estava no canto da lavanderia, onde Epifânia esfregava os lençóis de linho. "Isso aqui é lixo, Epifânia!" gritou Lucrécia descendo os degraus da varanda com o rosto vermelho de raiva. "Uma imundície dessas não tem lugar na minha fazenda. É por isso que vocês não progridem. Vivem agarrados a esses gessos quebrados." Epifânia parou o serviço. O coração dela batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Ela tentou se aproximar, as mãos ensaboadas, estendidas em um gesto de súplica silenciosa. Mas a Sinhá foi mais rápida. Com um movimento brusco, ela arrancou o santo das mãos calejadas da lavadeira. Foi nesse momento que aconteceu a primeira pista do que viria. O gesso, ao ser sacudido, emitiu um som metálico abafado, um cloque seco que soou como um tiro no silêncio do pátio. Lucrécia franziu a testa por um milésimo de segundo. Ela sentiu o peso. O objeto era denso demais para ser apenas gesso oco. Mas o orgulho dela era maior que a sua percepção. Em vez de investigar, ela preferiu a humilhação. "Está pesado de tanta sujeira", exclamou ela, rindo com escárnio. Com um movimento de braço largo, ela arremessou a imagem. O santo voou pelo ar, descrevendo uma curva trágica antes de aterrissar com força no lamaçal da vala de detritos, onde corria a água suja da lavagem dos estábulos. O gesso bateu numa pedra e um estalo de rachadura pôde ser ouvido. Epifânia deu um passo à frente, mas sentiu a mão pesada de Saturnino em seu ombro. O feitor estava ali o tempo todo, observando com aquele sorriso torto de quem gosta de ver a dor alheia. "Fica quieta, lavadeira. Se der mais um passo, o próximo a ir pro lixo é você", ele sussurrou no ouvido dela. O hálito dele fedia a aguardente e fumo de corda. Lucrécia deu as costas, limpando as mãos no lenço de seda, como se tivesse acabado de tocar em algo contagioso. Ela não percebeu que lá embaixo, na lama, o gesso rachado começou a revelar um brilho amarelado sob o sol. O anel de sinete, o ouro que carregava o sangue do coronel, estava a apenas uma camada fina de gesso de ser descoberto por qualquer um que passasse por ali. O problema é que a chuva estava armando no horizonte. As nuvens carregadas e escuras começavam a tapar o sol, e o vento trazia o cheiro de tempestade. Se a chuva batesse forte, a enxurrada levaria a imagem vala abaixo, direto para o rio que cortava a propriedade. E com ela, iria a única prova de que Epifânia não era uma escrava, mas uma mulher livre que teve sua vida roubada por uma assassina. Epifânia olhou para o céu, depois para a vala. Ela sabia que Saturnino não tiraria os olhos dela pelo resto da tarde. Lucrécia tinha dado a ordem implícita: "Vigia a lavadeira." A Sinhá sentia que havia algo errado, um pressentimento que a fazia tremer por dentro, embora mantivesse a pose de ferro por fora. Enquanto isso, longe dali, na estrada de barro que levava à sede da fazenda, a carruagem do Dr. Belisário avançava lentamente. Ele trazia consigo uma pasta de couro cheia de ordens judiciais e uma determinação que a elite local ainda não tinha experimentado. O advogado não buscava apenas números, ele buscava a verdade sobre o que aconteceu naquela noite de 5 anos atrás. Ele tinha recebido uma carta anônima, escrita com dificuldade, que dizia apenas: "Procure o que o santo esconde." Mas quem teria enviado essa carta? Epifânia não sabia escrever. Havia outro jogador nesse tabuleiro, alguém que também estava nas sombras, esperando o momento certo para ver a queda de Lucrécia. Na fazenda, o pequeno Cosme, um menino de 10 anos, ágil como um bicho do mato,
observava tudo de trás de um pé de manga. Ele tinha visto o santo cair. Ele tinha ouvido o barulho metálico. E, ao contrário dos adultos, Cosme não tinha medo da lama. Ele acreditava que aquele santo era milagroso, e ver a Sinhá jogá-lo no lixo foi como ver um crime sendo cometido contra o próprio céu. O menino esperou que Saturnino se distraísse com a chegada de um carregamento de cana para se aproximar da vala. O risco era alto. Se fosse pego roubando do lixo da Sinhá, o castigo seria severo. Mas a curiosidade de uma criança e a intuição de que algo valioso estava ali falavam mais alto. Epifânia, da beira do tanque, viu o movimento do garoto. Ela queria gritar para ele parar, para ele se afastar daquele objeto amaldiçoado que trazia tanta esperança e tanto perigo. Mas o silêncio era sua única arma. Ela apenas apertou o tecido que lavava com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Cosme deslizou pela encosta de barro. A lama subiu até os seus joelhos. Ele esticou o braço, os dedos pequenos e sujos tateando a água turva até tocarem a superfície áspera do gesso. Ele sentiu a rachadura. Ele sentiu algo frio e duro por baixo do gesso quebrado. Nesse exato momento, um trovão ecoou pelo vale, fazendo a terra tremer. E do alto da varanda, a voz de Dona Lucrécia cortou o ar como um chicote. Saturnino! O que aquele moleque está fazendo na vala? Pegue ele agora! A tensão na fazenda das Aroeiras tinha acabado de atingir o ponto de ruptura. O segredo estava a centímetros de ser revelado. E o preço do sangue estava prestes a ser cobrado. Mas será que o menino conseguiria escapar antes que o feitor o alcançasse? E o que o advogado Belisário encontraria ao cruzar os portões da fazenda naquela tarde de tempestade? A prova estava ali, mergulhada na lama, esperando para destruir um império construído sobre o crime. Saturnino avançou como um lobo sobre a vala de detritos, mas o que ele não viu foi que o menino já tinha os dedos cravados na prova do crime. Lucrécia gritava ordens lá de cima da varanda, mas o trovão abafou o som da verdade, que estava prestes a rachar o gesso de vez. O que ninguém esperava era que a chuva, que começava a cair pesada, transformaria aquele lamaçal em um campo de batalha onde o passado se recusava a ficar enterrado. O segredo de Lucrécia estava a um passo de ser esmagado pela bota do feitor, e a vida do menino Cosme agora valia menos que o barro sob seus pés. Repara no som da bota de Saturnino batendo no chão úmido. É um som seco, ritmado, o som de quem está acostumado a caçar gente. O menino Cosme, com o corpo franzino e a agilidade de quem vive fugindo do chicote, sentiu o chão vibrar. Ele não olhou para trás. Ele sabia que, se olhasse, o medo paralisaria suas pernas. Suas mãos pequenas se fecharam em volta da imagem de Santo Antônio. O gesso estava frio e escorregadio, coberto por uma camada de lodo e restos de lavagem de estábulo. "Larga isso, moleque!" urrou Saturnino. A voz dele era um trovão próprio, rouca de anos de gritos e cachaça. Cosme não largou. Ele sentiu que o santo estava diferente. Dentro daquela imagem que a Sinhá chamou de lixo, algo pesado se moveu. Um som metálico, um clink abafado, ecoou dentro do oco do gesso. O menino não sabia o que era, mas sabia que era importante. Era pesado demais para ser apenas ar. Era importante o suficiente para fazer a patroa perder a compostura e o feitor correr no meio da lama. Lá do alto, protegida pela cobertura de telhas coloniais, Dona Lucrécia observava a cena com os olhos semicerrados. O suor frio escorria pelo seu pescoço, por baixo da gola alta do vestido de seda preta. Ela não conseguia entender por que estava tão nervosa. Era apenas uma imagem velha, um pedaço de gesso que ela mesma tinha jogado fora para humilhar a lavadeira. Mas aquele som, aquele estalo que ela ouviu quando o santo bateu na pedra antes de cair na vala, aquilo não saía da sua cabeça. Lucrécia lembrou, por um breve e terrível segundo, da noite em que o coronel morreu. Ela lembrou do barulho do anel de sinete dele batendo contra o assoalho de madeira enquanto ele lutava para respirar, enquanto as mãos de Saturnino apertavam o travesseiro contra o seu rosto. Ela lembrou de ter procurado aquele anel por toda a sala, mas o pânico de ser descoberta a fez desistir da busca. Ela pensou que o anel tivesse rolado para algum buraco no chão
ou que algum escravo o tivesse roubado. Nunca, nem em seus piores pesadelos, ela imaginou que o objeto estaria guardado dentro de um santo de gesso, bem debaixo do seu nariz, durante 5 anos. O problema é que o medo faz a gente cometer erros, e o erro de Lucrécia foi não ter descido ela mesma para conferir. Ela confiou na brutalidade de Saturnino. O feitor alcançou a beira da vala. Ele esticou o braço, as pontas dos dedos quase tocando a camisa de saco de Cosme. O menino deu um salto desesperado para o outro lado do buraco, caindo de joelhos na lama mais funda. O santo bateu contra o seu peito, e mais um pedaço de gesso se soltou. Agora, uma ponta dourada, um brilho amarelo e sujo, apareceu na rachadura. Enquanto isso, Epifânia continuava parada junto ao tanque de lavar. Ela não se movia. A água da chuva já ensopava seus cabelos brancos e escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas que ela não se permitia chorar. Ela via o menino em perigo por causa do segredo que ela mesma escondeu. A culpa era um peso maior do que qualquer fardo de roupa suja. Ela pensou na carta de alforria que Lucrécia queimou. Ela pensou no rosto do coronel, que antes de morrer tinha prometido que ela seria dona do seu próprio destino. A ferida de Epifânia não era física, era na alma. Ser escravizada ilegalmente por 5 anos, vendo a assassina do seu protetor desfrutar de uma fortuna que não lhe pertencia, era uma tortura diária. E agora, o pequeno Cosme era quem carregava o peso daquela justiça. «Pega ele, Saturnino! Não deixa ele sair com isso!» gritou Lucrécia da varanda. A voz dela agora tinha um tom de desespero que não passou despercebido pelos outros trabalhadores que começavam a se amontoar nas sombras das senzalas, observando o que estava acontecendo. Foi nesse exato momento que o som de rodas de carruagem e cascos de cavalos ecoou pelo portão principal. A carruagem preta e austera do Dr. Belisário entrou no pátio da fazenda, cortando a cortina de chuva. O advogado chegou no meio do caos. Saturnino parou. Ele sabia que o advogado era um homem da lei vindo da capital e que qualquer violência na frente dele poderia complicar as coisas para a Sinhá. Ele olhou para Cosme, que estava do outro lado da vala, tremendo de frio e de medo, abraçado ao santo quebrado. O feitor hesitou. Ele olhou para a varanda, esperando uma ordem de Lucrécia. Lucrécia sentiu o mundo girar. O momento não poderia ser pior. Ela precisava receber o advogado com a calma e a dignidade de uma viúva honrada. Mas ali estava o seu feitor, sujo de lama, perseguindo um menino no lixo da fazenda. «Saturnino, chega!» ordenou ela, mudando o tom de voz instantaneamente para algo mais controlado, quase autoritário. «Deixe esse moleque para lá, vá limpar essa sujeira e receba o Dr. Belisário.» O feitor rosnou, um som baixo que só o menino ouviu. «Isso não acabou, seu ratinho. Eu vou te pegar depois.» Cosme não esperou. Ele se levantou, a lama pesando em suas pernas, e correu para trás do curral. Ele não foi para a senzala. Ele sabia que lá seria o primeiro lugar onde Saturnino o procuraria. Ele precisava de um lugar seguro. Ele precisava esconder o santo. O Dr. Belisário desceu da carruagem. Um homem alto, de barba curta e grisalha, olhos que pareciam ler o que estava escrito no verso dos papéis. Ele segurava uma maleta de couro e um guarda-chuva preto. Ele olhou para Saturnino, olhou para a lama no pátio e finalmente fixou o olhar em Lucrécia, que descia as escadas da varanda com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. «Dona Lucrécia», disse Belisário, sua voz era calma e cortante como uma navalha. «Espero não estar interrompendo os afazeres da fazenda. Vejo que a senhora estava ocupada.» «Apenas lidando com a indisciplina de alguns moleques, doutor», respondeu ela, estendendo a mão para que ele a beijasse. «A chuva deixa os ânimos exaltados. Por favor, entre, vamos fugir deste tempo horroroso.» Eles entraram na casa grande. Epifânia, da lavanderia, viu a porta se fechar. Ela sabia que o tempo estava correndo. O advogado estava lá para investigar a herança, mas ele precisava de provas físicas. Papéis podem ser queimados. Testemunhas podem ser compradas, mas o sangue no ouro não mente. Lá atrás do curral, Cosme estava sentado no chão, protegido por algumas sacas de milho.
Ele olhou para o santo. A imagem de Santo Antônio estava agora irreconhecível. Metade do rosto de gesso tinha caído. A base estava aberta. O menino enfiou os dedos na fenda e puxou. O que saiu de lá de dentro não foi um milagre, mas algo que parecia amaldiçoado. Um anel de ouro pesado, com um leão gravado no topo. O anel estava envolto em algo escuro e seco. Cosme passou o dedo na mancha. Não saiu. Era sangue. Sangue velho, que tinha penetrado nos detalhes do brasão. E junto com o anel havia um frasquinho de vidro. O menino sacudiu o frasco. Estava vazio, mas um cheiro estranho, metálico e amargo saiu de lá. Cosme sentiu um arrepio. Ele não era bobo. Ele sabia que aquilo era o que a patroa tanto temia. Ele lembrou de como a sinhá tratava Epifânia. Ele lembrou das marcas de chicote nas costas dos mais velhos. Aquele anel era o poder, e pela primeira vez em sua vida, um escravo tinha o poder nas mãos. Mas como ele faria para que aquele objeto chegasse ao homem de barba grisalha que tinha acabado de entrar na casa? Saturnino estava lá fora, vigiando. O feitor não tinha ido se limpar. Ele estava encostado em um pilar, limpando uma faca de mato com um pedaço de estopa, os olhos fixos em cada movimento que acontecia no pátio. Ele estava esperando o menino aparecer. Dentro da casa grande, o clima era de um funeral. Belisário abriu sua maleta sobre a mesa de jantar de mogno. Lucrécia serviu café em xícaras de porcelana fina, mas suas mãos tremiam tanto que o pires tilintava contra a xícara. Dona Lucrécia, começou o advogado, o sobrinho do falecido coronel, o Sr. Afonso, apresentou documentos na capital que sugerem uma irregularidade na partilha. Ele afirma que o coronel tinha a intenção de libertar parte da mão de obra da fazenda e que havia um testamento complementar. A senhora sabe algo sobre isso? Lucrécia tomou um gole de café para ganhar tempo. O líquido desceu queimando. Isso é uma calúnia de um parente ganancioso, doutor. Meu marido morreu subitamente. Ele não teve tempo de escrever nada além do que já foi apresentado. Ele amava esta terra e sabia que sem a minha mão firme, tudo isso aqui viraria mato. Entendo, disse Belisário sem mudar a expressão. Mas há também a questão do anel de sinete da família. O Sr. Afonso diz que o anel é uma peça de herança legítima, passada de pai para filho, e que ele não foi encontrado entre os pertences do coronel. É um objeto de ouro puro com o brasão do leão. A senhora o viu? Lucrécia sentiu como se o ar tivesse fugido dos seus pulmões. Ela colocou a xícara na mesa com um barulho seco. O anel... Ele deve ter se perdido na confusão do funeral. Sabe como é, muita gente entrando e saindo. O luto me deixou atordoada. Eu mesma procurei por toda parte. Curioso, disse o advogado, inclinando-se para a frente. Um objeto tão grande e pesado simplesmente sumir de dentro de um quarto fechado. Mas não se preocupe, dona Lucrécia. Eu estou aqui para encontrar o que está perdido. Tudo o que está perdido. O perigo estava crescendo dentro da sala, mas lá fora a situação era ainda mais urgente. Saturnino tinha decidido que não ia esperar o menino sair. Ele começou a caminhar em direção ao curral, a faca de mato ainda na mão. Ele sabia que o moleque estava escondido ali. Ele sentia o cheiro do medo. Epifânia viu o movimento do feitor. Ela sabia que, se não fizesse nada, Cosme morreria e o segredo seria enterrado para sempre junto com o menino. Ela largou o lençol que estava torcendo e, pela primeira vez em 5 anos, ela não pediu licença. Ela não baixou a cabeça. Ela caminhou em direção ao curral, interceptando o caminho de Saturnino. Onde você pensa que vai, lavadeira? Rosnou o feitor, parando diante dela. Vou fazer o meu trabalho, Saturnino. O gado precisa de palha seca por causa da chuva, disse ela, a voz firme como uma rocha. Sai da frente. Eu sei que o moleque está aí com aquela porcaria de santo. O santo é meu. A sinhá jogou no lixo. O que é do lixo não pertence mais à casa grande, respondeu Epifânia, dando um passo à frente, desafiando o homem que era o dobro do seu tamanho. Saturnino levantou a mão para bater nela, mas algo no olhar de Epifânia o fez hesitar. Não era o olhar de uma escrava, era o olhar de uma juíza. Naquele momento, o som de algo quebrando veio de dentro do curral. Cosme, ao tentar fugir por uma janela alta,
tinha derrubado uma pilha de caixotes. O feitor empurrou Epifânia para o lado e correu para dentro do curral. Cosme estava pendurado na viga do telhado, o santo de gesso seguro em uma mão, tentando alcançar o telhado. "Te peguei, seu maldito!" gritou Saturnino, agarrando o pé do menino. Cosme chutou com toda a força que tinha. O feitor cambaleou para trás, mas não soltou. No esforço, a imagem de Santo Antônio escapou das mãos de Cosme. Ela voou pelo ar, saindo pela janela do curral e caindo exatamente no meio do pátio, a poucos metros da carruagem do advogado. O gesso explodiu ao bater no chão de pedra. O anel de ouro rolou pela lama, brilhando sob a luz cinzenta da tarde, e parou bem na frente da porta da casa grande. O frasco de veneno, por sorte, caiu sobre um monte de palha e não quebrou, mas ficou ali, exposto, como uma denúncia silenciosa. Lá dentro, Lucrécia e Belisário ouviram o barulho. O advogado se levantou e caminhou até a porta. "O que foi isso?" perguntou ele. Lucrécia tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou. Ele abriu a porta e olhou para o pátio. O que ele viu não foi apenas lama e chuva. Ele viu o brilho do ouro. Ele viu o brasão do leão manchado de um vermelho escuro que a água da chuva não conseguia limpar. A máscara de Lucrécia estava prestes a cair, e o preço do sangue do coronel estava sendo apresentado na bandeja da justiça. Mas Saturnino ainda estava armado, e a Sinhá ainda tinha o poder da casa. O confronto final estava apenas começando. O doutor Belisário se inclinou sobre a lama e, com a ponta do guarda-chuva, cutucou o objeto dourado que brilhava entre os restos de gesso. Lucrécia tentou dar um passo à frente, mas seus pés pareciam colados às tábuas da varanda. O que ela não esperava era que o advogado, em vez de se sujar, usasse um lenço de linho branco para colher o anel como se estivesse pegando uma joia da coroa. O problema é que aquele ouro não trazia beleza. Trazia a sentença de morte de uma reputação construída sobre o sangue alheio. O segredo que Epifânia guardou no silêncio da senzala agora estava na palma da mão da lei, e o cheiro de arsênico que pairava no ar era o anúncio de que a casa grande estava prestes a ruir. Repara no rosto de Lucrécia. A pele, antes pálida e impecável, agora tinha manchas avermelhadas de puro nervosismo. Ela sentia o gosto amargo do café subindo pela garganta. Cada segundo de silêncio do doutor Belisário era como uma martelada em sua cabeça. Ela olhou para Saturnino, que ainda estava na porta do curral segurando o menino Cosme pelo braço. O feitor tinha a faca de mato na outra mão, e os olhos dele brilhavam com uma fúria assassina. Ele estava esperando apenas um sinal da patroa para avançar e resolver o problema do advogado ali mesmo, no meio do pátio, sob a cortina da chuva. Mas o doutor Belisário não era um homem de se intimidar com olhares. Ele aproximou o anel dos olhos, ignorando a água que escorria pelo seu chapéu. Ele viu o brasão do leão. E ele viu a mancha, aquela crosta escura que nem a chuva mais forte conseguia dissolver, estava incrustada nos detalhes do ouro. Era sangue humano, sangue que tinha secado enquanto o coronel lutava por ar, enquanto suas unhas arranhavam o punho de quem o sufocava. "Um objeto fascinante, dona Lucrécia", disse Belisário, sua voz saindo fria e pausada. "O anel de sinete do seu falecido marido. Aquele que a senhora disse ter se perdido na confusão do funeral. Curioso ele aparecer agora, saindo de dentro de uma imagem de santo que a senhora mesma descartou como lixo." "Isso é uma armação", gritou Lucrécia, perdendo finalmente a máscara de viúva sofredora. "Aquele moleque deve ter roubado e escondido lá dentro. Ou talvez essa lavadeira imunda tenha plantado isso para me extorquir. Eu nunca vi esse objeto antes." Epifânia, que estava parada a poucos metros, não baixou o olhar. Pela primeira vez em 5 anos, ela sentiu que o peso em seus ombros estava mais leve. Ela lembrou do cheiro do papel queimando na lareira. Ela lembrou da risada de Lucrécia enquanto destruía sua carta de alforria. A injustiça tinha sido o seu pão diário por meia década, mas agora o jogo tinha virado. "A senhora viu sim, Sinhá", disse Epifânia. A voz dela era baixa, mas cortou o barulho da chuva como uma lâmina. "A senhora viu o anel no dedo do Saturnino naquela noite, e a senhora viu o coronel arrancar ele enquanto tentava não morrer." O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Até o trovão pareceu esperar a reação de Lucrécia. Saturnino deu um passo à frente, largando o menino Cosme, que correu para trás de Epifânia. O feitor apontou a faca na direção da lavadeira. "Cala a boca, negra velha! Você quer morrer antes da hora?" rosnou Saturnino. "Deixe-a falar, feitor", interveio Belisário, colocando-se estrategicamente entre Saturnino e Epifânia. "Eu vim aqui buscar a verdade, e parece que a lama desta fazenda tem muito a dizer. Continue, Epifânia. O que mais você viu?" Lucrécia sentiu uma vertigem. Ela precisava agir rápido. Se Belisário saísse dali com aquele anel e o depoimento da lavadeira, ela passaria o resto dos seus dias atrás das grades, ou pior, veria sua fortuna ser confiscada pelo sobrinho do coronel. Ela olhou para Saturnino e fez um movimento sutil com a cabeça, um sinal que eles tinham praticado para situações extremas. Saturnino entendeu. Ele não era um homem de palavras, era um homem de força bruta. Ele começou a caminhar em direção ao advogado, a faca de mato pendida ao lado do corpo. A chuva batia em seu rosto, mas ele não piscava. Ele sabia que, se matasse o advogado, teria que fugir para a mata, mas Lucrécia lhe daria ouro suficiente para viver o resto da vida em outro lugar. "Doutor Belisário", disse Lucrécia, sua voz agora suave e perigosa, "o senhor está se baseando no testemunho de uma escrava insubordinada e de um menino ladrão. Isso não tem valor nenhum em um tribunal. Entregue-me esse anel agora. Ele é propriedade da família. A justiça não escolhe cor nem condição social quando o crime é tão evidente, dona Lucrécia", respondeu Belisário, sem recuar 1 centímetro diante de Saturnino. "E este anel não é a única coisa que caiu deste santo. Há um frasco aqui também. Um frasco que cheira a algo que não é remédio." O advogado apontou para o pequeno vidro que Cosme tinha deixado cair. O frasco de arsênico, a peça final do quebra-cabeça. Foi aí que a situação escalou. Saturnino avançou. Ele não foi para cima do advogado primeiro. Ele foi para cima de Epifânia, querendo eliminar a única testemunha ocular que poderia ligá-lo diretamente ao sufocamento do coronel. Mas o que ninguém esperava era que a fazenda não fosse habitada apenas por medrosos. Os outros trabalhadores, que até então assistiam a tudo das sombras, começaram a se aproximar. Eles viram Epifânia, a mulher que sempre cuidou de suas feridas e compartilhou seu pouco alimento, ser ameaçada. Um deles, um homem forte chamado Bento, empunhou uma enxada e se colocou na frente de Saturnino. "Hoje não, feitor", disse Bento. A sinhá jogou o santo no lixo, mas o santo deu um jeito de mostrar quem é quem nesta fazenda. A tensão era palpável. Era o confronto entre o poder antigo, baseado no medo e na morte, e a verdade que clamava por justiça. Lucrécia percebeu que estava perdendo o controle sobre a sua propriedade. O medo que ela semeou por anos estava se transformando em indignação. "Saturnino, acabe com isso", gritou ela desesperada. "Mate todos eles se for preciso." Nesse momento, o doutor Belisário fez algo inesperado. Ele abriu sua maleta e tirou um papel oficial com o selo do Império. "Dona Lucrécia, a senhora cometeu um erro fatal. O sobrinho do coronel não apenas contestou a herança, ele enviou ao tribunal uma carta que o coronel escreveu meses antes de morrer, expressando o medo que tinha da senhora e do seu feitor. O coronel sabia que estava sendo envenenado. Ele só não teve tempo de fugir." A revelação foi como um soco no estômago de Lucrécia. O coronel sabia. Ele tinha deixado uma trilha de migalhas para a justiça seguir. O anel, o frasco e a carta de alforria queimada eram apenas partes de uma história que ele tentou contar antes do fim. O problema é que Lucrécia ainda tinha a arma mais perigosa, o desespero de quem não tem nada a perder. Ela correu para dentro da casa grande. Todos sabiam o que ela ia buscar. O coronel mantinha uma pistola carregada na gaveta do escritório. Se ela voltasse armada, o pátio da fazenda se transformaria em um necrotério. "Peguem ela!" gritou Belisário. Mas os trabalhadores hesitaram. A autoridade da casa grande ainda tinha um peso psicológico enorme. Só uma pessoa se moveu: Epifânia. A lavadeira correu com uma velocidade que ninguém sabia que ela possuía. Ela subiu os degraus da varanda antes que Lucrécia pudesse fechar a porta pesada de madeira.
As duas mulheres se encontraram no hall de entrada, sob o olhar severo dos retratos de antepassados que decoravam as paredes. Lucrécia tentou empurrar Epifânia, mas a lavadeira tinha a força de anos de trabalho pesado. Ela segurou os pulsos da patroa. A senhora não vai matar mais ninguém, sinhá, disse Epifânia, os olhos fixos nos de Lucrécia. O sangue do coronel já clamou por justiça por tempo demais. Lá fora, Bento e os outros trabalhadores cercavam Saturnino. O feitor, percebendo que a situação tinha fugido do seu controle e que a patroa não estava mais ali para protegê-lo, tentou correr em direção à mata. Mas a lama que ele mesmo usou para perseguir o menino Cosme agora era sua inimiga. Ele escorregou e caiu de cara no lamaçal, exatamente onde o santo tinha sido jogado horas antes. O doutor Belisário caminhou até ele, mantendo a calma. Saturnino, a lei tem um lugar guardado para você, e eu garanto que não haverá perdão. Dentro da casa, a luta entre Lucrécia e Epifânia continuava. Lucrécia conseguiu se soltar e correu para o escritório. Ela abriu a gaveta de mogno. A pistola estava lá, fria e pesada. Ela a pegou e se virou, pronta para atirar em qualquer um que cruzasse a porta. Mas quando ela apontou a arma, não viu Epifânia. Viu o doutor Belisário parado na entrada, com o anel de ouro na mão esquerda e o frasco de veneno na direita. Acabou, Lucrécia, disse ele. Mesmo que a senhora atire em mim, as provas já foram vistas por todos. A fazenda inteira sabe a verdade. O segredo que a senhora tentou enterrar com esse santo de gesso é o prego que fecha o seu caixão social e jurídico. Lucrécia olhou para a arma, depois para o advogado e finalmente para a Epifânia, que apareceu logo atrás dele. A lavadeira não tinha medo. Ela tinha a paz de quem tinha cumprido o seu dever com o passado. O que parecia o fim era apenas o começo do acerto de contas. Lucrécia sentiu as pernas falharem. Ela caiu de joelhos sobre o tapete persa, o mesmo onde o coronel deu seu último suspiro. O império de medo que ela construiu estava desmoronando, pedaço por pedaço, como o gesso daquela imagem velha de Santo Antônio. Mas a pergunta que ainda pairava no ar era: o que aconteceria agora com Epifânia e com os outros? A justiça dos homens seria suficiente para apagar as marcas de 5 anos de escravidão ilegal. E onde estaria a carta de alforria original, ou pelo menos a prova de que ela existiu? O destino ainda guardava uma última surpresa, e ela estava escondida em um lugar que nem Lucrécia nem Epifânia tinham pensado em olhar. Algo que o coronel fez antes de beber o último gole de café envenenado. Algo que mudaria a vida de Epifânia para sempre. Assim apertou o gatilho, mas o estalo que ecoou no escritório não foi o de uma bala. Foi o do seu próprio destino sendo selado. O que ela não sabia era que a arma estava descarregada há anos, servindo apenas como uma armadilha para o seu próprio desespero. No fim, a mão que jogou o santo no lixo seria a mesma que assinaria a confissão de um crime que ela pensou ser perfeito. O gesso era velho, sinhá, mas o sangue do coronel ainda brilha no ouro. Repara no silêncio que tomou conta da sala logo após o clique seco da pistola. Lucrécia olhou para a arma, depois para o doutor Belisário, e seus lábios tremeram. O coronel, meses antes de ser assassinado, já não confiava na própria sombra. Ele sabia do caso da esposa com o feitor Saturnino. Ele sabia que o veneno estava sendo servido em doses homeopáticas no seu café matinal. Por isso, ele esvaziou a arma e guardou a munição em um lugar que Lucrécia jamais encontraria. Ele morreu, mas deixou a armadilha armada. A senhora tentou matar um oficial da lei na frente de testemunhas, disse Belisário, sua voz ecoando com uma autoridade que fazia as paredes de mogno tremerem. Isso só confirma o que o anel e o frasco já diziam. A senhora não é uma viúva em luto. A senhora é uma criminosa acuada. Epifânia deu um passo à frente. Ela não tinha mais medo do chicote ou da senzala. Ela olhou para Lucrécia e viu apenas uma mulher pequena, feia de alma, desmoronando sob o peso das próprias escolhas. O cheiro de pólvora que não queimou se misturava ao cheiro de mofo dos papéis velhos. O coronel me disse que a justiça tarda, mas não falta, sinhá, disse Epifânia com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer grito. Ele escreveu a minha alforria
e a senhora queimou. Mas o que a senhora não sabia era que ele fez 3 cópias. Uma ele deixou comigo, que a senhora destruiu. A outra ele mandou para o cartório da vila. E a terceira ele escondeu no forro desta mesma mesa, onde a senhora agora se apoia para não cair. Lucrécia recuou, as mãos tateando a madeira da mesa, como se estivesse tocando em brasa. Ela tentou falar, mas a voz sumiu. O pânico era tanto que o suor escorria por sua testa, borrando a maquiagem cara que ela usava para manter as aparências. Lá fora, o barulho da chuva foi substituído por vozes mais altas. Saturnino, amarrado com as cordas que ele mesmo usava para prender os outros, estava sendo arrastado pelos trabalhadores até a entrada da casa grande. Bento, o homem que empunhou a enxada, não recuou. Os trabalhadores da fazenda das Aroeiras tinham formado um círculo de proteção em volta da casa. Ninguém entrava, ninguém saía, a menos que o advogado permitisse. Saturnino estava sujo de lama, da cabeça aos pés. Ele olhou para Lucrécia através da porta aberta e, ao ver a sinhá desarmada e trêmula, percebeu que a lealdade dele não valia mais nada. O feitor era um bruto, mas não era burro. Ele sabia que, se caísse sozinho, morreria na forca. Foi ela, gritou Saturnino lá do pátio, a voz rouca sendo ouvida por todos dentro da sala. Ela que comprou o arsênico na capital, ela que mandou eu apertar o travesseiro no rosto do velho quando ele começou a passar mal com o veneno. Eu só segui ordens. Ela prometeu que eu seria o dono de metade disso aqui. Lucrécia soltou um grito de ódio. Cale-se, seu animal. Você não tem provas. As provas estão na mão do doutor, sinhá, respondeu Bento do lado de fora. E o sangue no anel é o do coronel. A senhora pode limpar as mãos, mas o ouro não esquece. O doutor Belisário abriu a gaveta secreta no forro da mesa, aquela que Epifânia tinha indicado. Com um estilete, ele cortou o veludo e puxou um envelope lacrado. Lá dentro estava o testamento original e a confirmação da alforria de Epifânia, e de outros 10 trabalhadores que o coronel considerava seus amigos mais leais. O documento tinha o selo imperial. Era inquestionável. O que parecia o fim da linha para Epifânia tornou-se o começo de uma nova era. O advogado explicou que o sobrinho do coronel, Afonso, já estava a caminho com uma escolta policial da capital. Ele não veio antes porque precisava que as provas físicas fossem reveladas de forma incontestável, para evitar que os juízes comprados da região interferissem. O plano de Belisário e Afonso dependia de alguém dentro da casa, alguém que soubesse onde os segredos estavam enterrados. E esse alguém era Epifânia. Ela tinha enviado a carta anônima para o advogado meses atrás, usando o pouco dinheiro que economizou vendendo ervas medicinais na estrada para pagar um tropeiro que sabia escrever. Ela esperou pacientemente. Ela suportou a humilhação de ver seu santo ser jogado no lixo, porque sabia que, ao ser quebrado, o gesso revelaria a verdade que Lucrécia tentou sufocar. A carruagem da polícia chegou pouco antes do anoitecer. Lucrécia foi algemada ainda dentro do escritório. Ela não saiu com a dignidade que sempre ostentou. Ela saiu gritando, xingando os trabalhadores e amaldiçoando a terra que agora não lhe pertencia mais. Foi levada para a cadeia da vila, onde aguardaria o julgamento por assassinato e ocultação de provas. Saturnino, por sua vez, confessou tudo em detalhes para tentar escapar da pena de morte, mas acabou condenado a trabalhos forçados pelo resto da vida. A fazenda das Aroeiras mudou de mãos naquela mesma semana. O sobrinho Afonso assumiu as terras, mas não como um novo senhor. Ele cumpriu a vontade do tio. Epifânia recebeu não apenas sua liberdade definitiva, mas também uma indenização generosa retirada dos bens pessoais que Lucrécia tinha escondido. Com o dinheiro, Epifânia comprou um pequeno pedaço de terra nos limites da fazenda, onde construiu sua própria casa e um jardim de ervas que ficou famoso em toda a região. O menino Cosme, o pequeno mensageiro que resgatou a verdade da lama, foi apadrinhado por Afonso e enviado para estudar na capital. Ele nunca esqueceu o peso daquele santo de gesso em suas mãos e a importância de nunca ignorar o que os poderosos descartam como lixo. A imagem de Santo Antônio foi colada novamente,
Mas Epifânia decidiu não cobrir as rachaduras. Ela deixou as marcas do gesso quebrado à mostra, para que ninguém se esquecesse de que a verdade, às vezes, precisa ser partida ao meio para poder ser vista. O santo agora ocupava o lugar de honra na nova casa de Epifânia, não mais escondendo provas de um crime, mas servindo como um lembrete de que o silêncio estratégico é uma arma poderosa. A lógica do erro de Lucrécia foi simples. Ela acreditou que o poder se mantinha apenas pelo medo e que os objetos e as pessoas que ela desprezava não tinham voz. Ela jogou fora o único objeto que poderia incriminá-la, pensando que estava humilhando uma lavadeira, quando, na verdade, estava entregando as chaves da sua própria prisão para as mãos da justiça. Não existe crime perfeito quando a prova é deixada ao alcance do destino. A mão que humilha é a mesma que entrega as chaves da própria prisão. No fim, a verdade sempre encontra um caminho para sair do gesso. O império de Lucrécia virou pó, mas a dignidade de Epifânia floresceu no solo que ela agora podia chamar de seu. Se essa história de justiça e virada tocou você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos de casos reais e dramáticos como este. Compartilhe este vídeo com quem acredita que a verdade nunca morre e comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está acompanhando nossa história. Sua participação é o que mantém viva a memória de quem nunca teve voz. Até a próxima.